Olá, turma! Vocês são sempre bem-vindos ao canal do Mestre Mário. Você que vai fazer concurso para o cargo de professor, esta aula é para você. Nela faço a resolução de questões recentes retiradas das provas aplicadas para o cargo de professor pela Banca Vunesp. Estas questões já estão disponíveis no meu preparatório de português exclusivo para o cargo de professor da Banca Vunesp. O link do nosso site está na descrição do vídeo. Inscreva-se agora e venha gabaritar português com o mestre. Assinale a alternativa em que o acréscimo de uma vírgula ao trecho do segundo parágrafo do texto manteve a norma padrão do emprego dessa pontuação. Caro concursando, apareceu na sua prova pontuação, você já sabe que aparecerá vírgula. Então é extremamente importante você se lembrar de que eu não separo por vírgula o sujeito do verbo, nem o verbo do complemento. Quando a gente já vem aqui, você já observa aqui, por exemplo, esta primeira frase, vou ilustrar para você aqui o que é o SVC. Estudos publicados nos últimos anos têm demonstrado. O que tem demonstrado? Você identifica o verbo e faz a pergunta. O que tem demonstrado? Os estudos, não é isso? Então, quando eu venho aqui, estudos publicados, aqui eu vou ter o sujeito, é o que eu chamo de SVC. Aqui eu tenho o sujeito e aqui eu tenho o verbo. Se entre o sujeito e o verbo tiver uma vírgula, está errado. Se forem duas vírgulas, caro concursando, provavelmente estará certo. Por quê? Porque neste caso, se tivessem duas vírgulas aqui, estaria certo. Aqui só tem um, está errado. Porque se forem duas, eu terei um adjunto adverbial. Os gramáticos recomendam ali que a partir de 3 palavras ele é considerado de longa extensão. Então, adjunto adverbial de curta extensão pode vir separado ou não por vírgula, mas se for de longa extensão, aí nós vamos colocar as vírgulas. Estudos publicados, então, SVC. Entre o sujeito e o verbo tem uma vírgula, está errado. Vamos então resolver a questão. Estudos publicados nos últimos anos, a mesma coisa. Aqui só tem uma vírgula, aqui eu tenho o sujeito e aqui eu tenho o verbo. Olha aqui, entre o sujeito e o verbo uma vírgula, errado. Entre o sujeito e o verbo uma vírgula, errado. Se fossem duas, estaria correto. Aí sim, mas uma não. Estudos publicados nos últimos anos têm demonstrado o quê? Aqui eu tenho o verbo e aqui eu tenho o complemento. Entre o verbo e o complemento, uma vírgula, errado, é o que eu chamo de SVC. Estudos publicados nos últimos anos têm demonstrado que a pontuação de QI está em declínio. Aí você fala, identifica o verbo. O que está em declínio? Olha o verbo de ligação. A pontuação de QI. A pontuação de QI é o sujeito deste verbo. Entre o sujeito e o verbo tem uma vírgula? Errado. Estudos publicados nos últimos anos, o gabarito é a letra E, mas eu acrescentaria aqui ainda, colocaria 2 vírgulas aqui, porque aqui eu tenho um adjunto adverbial trazendo uma circunstância de tempo. Tem demonstrado que a pontuação de QI está em declínio pela primeira vez, desde que começou a ser medida. Então, aqui eu tenho o quê? Uma oração adverbial. Aqui o uso da vírgula é facultativo. Com as orações subordinadas, que é importante, acho que você deve estar anotando aí, anote. Com as orações subordinadas adverbiais, quando elas vêm depois da oração principal, o uso da vírgula é facultativo. Agora, se a oração subordinada adverbial vier antes da oração principal, o emprego da vírgula é obrigatório. Só para ilustrar aqui para você. Quando ele chegou, a prova já tinha começado. Quando ele chegou, a prova havia começado. O que você observa? Por que tem essa vírgula? Porque aqui eu tenho oração subordinada adverbial trazendo uma circunstância de tempo antes da oração principal. Então, quando a oração subordinada adverbial vem antes da principal, preciso colocar vírgula. Mas se fosse ao contrário, a prova já havia começado quando ele chegou, o uso da vírgula é facultativo. Poderia usar ou não.
Caro concursando, esta é a estrutura do meu preparatório de português Banca VUNESP, específico para o cargo de professor. Aqui você encontra aulas teóricas, todos os assuntos previstos no seu edital estão aqui neste módulo. Depois você vai encontrar aqui também as questões comentadas por assunto. Somente questões para o cargo de professor. Questões, obviamente, da Banca VUNESP. Lista de questões comentadas por assunto. Depois já tem aqui questões comentadas por assunto. Atualização. Somente questões das provas aplicadas pela VUNESP neste ano. Todos os assuntos previstos no seu edital estão aqui. Depois nós temos as seções das provas dos anos anteriores, provas aplicadas no ano de 2025, 2024 e nos anos anteriores. Aqui você encontra também simulados exclusivos para você que vai fazer prova da VUNESP para o cargo de professor. Acesse o nosso site, está aqui na descrição do vídeo e venha gabaritar português com o professor Mário. A concordância nominal e verbal está em conformidade com a norma padrão na frase. Concordância nominal sempre um pouco mais extenso. Eu prefiro a concordância verbal. Eu começo sempre pela verbal porque eu acho mais fácil. Olha aqui, pode não ser tão barata quanto imaginam algumas pessoas. Quem não conseguiu antever locução verbal que se imporia, aqui também, sobretudo, é caminhar. Então, será que seria é ou são? A jovem perambulou pela capital inglesa à procura de sapatos que lhe servissem. O couro ressecado pode se quebrar, tornando cintos e calçados inutilizável. Será que é isso mesmo? Vou começar aqui pela última, porque já é mais fácil. Concordância verbal você vai se lembrar, aqui nem apareceu, mas na prova sua com certeza terá. O verbo haver no sentido de existir. Verbo haver no sentido de existir é impessoal, então eu vou falar o quê? Houveram guerras? Não. Houve guerras. Então, o verbo haver com o sentido de existir, ele será impessoal. Lembre-se disso daqui. Então, houve guerras e existiram guerras. Já o verbo existir você vai flexionar normalmente. Guerras existiram, para você compreender melhor. Uma viagem a Londres... voltando aqui. A letra E, por onde eu havia começado, só para você se lembrar de que na sua prova, com certeza, aparecerá o verbo haver no sentido de existir. Então, ele será impessoal, sempre empregado na terceira pessoa do singular. O couro ressecado pode se quebrar. Então, o que pode se quebrar? O couro. Então, aqui, concordância está ok. Tornando cintos e calçados, olha aqui, cintos e calçados, aqui eu tenho substantivos no plural. Então, o adjetivo que vai caracterizar o substantivo, inutilizáveis. De que você precisa se lembrar? De que o adjetivo concorda com os substantivos a que se refere, concordam em gênero e número. O que quer dizer isso? Gênero e número. Quer dizer que eles precisam estar no mesmo masculino, então no feminino, e também no plural. Então, calçado é o quê? Substantivo masculino plural. Inutilizável, aí precisa estar no masculino e plural. Então, o correto seria cintos e calçados inutilizáveis, porque ele está se referindo aos dois, então ele precisa ir para o plural. Uma viagem a Londres pode não ser tão barato. E viagem barato? Não. Viagem, vamos trazer para cá. O correto aqui seria barata, certinho? Agora, se aparecer aqui o verbo custar, caro concursante, aí vai ficar invariável. Então, a viagem custa barato, a viagem custa caro. Agora, se não aparecer, ele vai concordar com o substantivo. Então, viagem barata. As pessoas imaginam, concordância verbal aqui está ok. A grega não conseguiu. A grega, ela conseguiu, concordância verbal ok. Antever todas as dificuldades que se imporia a sua pensionista. Aqui pegou pesado, nem tanto, né?
aqui aparece a partícula se. Falei ainda há pouco, na sua prova da VUNESP vai ter, em concordância verbal, verbo haver com sentido de existir e vai aparecer lá também o se, partícula apassivadora ou índice de indeterminação. Observe a diferença entre elas. Partícula se, as principais funções dela. As duas mais cobradas dentro de concordância são: se a partícula se é uma partícula apassivadora, um pronome apassivador, ou um índice de indeterminação do sujeito. Muito importante você compreender isso daqui, porque é muito recorrente nas provas dos concursos dentro de concordância. Então, a partícula se, ela pode ser apassivadora, a partícula apassivadora, pronome apassivador do sujeito. Quando que vai ser uma partícula apassivadora? Se eu tiver um verbo transitivo direto e indireto. Aí vai concordar o que o verbo? O verbo vai concordar com o sujeito. Este exemplo aqui é muito bom, que volta e meia a gente vê aí, vende-se casas, aluga-se apartamentos. Certo ou errado? Veremos agora. Então, primeira coisa que você vai fazer é identificar a transitividade do verbo. Então, eu vendo o quê? Verbo transitivo direto. Se eu tenho um verbo transitivo direto, o se vai ser o quê? Uma partícula apassivadora. Se. Partícula apassivadora, não é isso? Ah, se é partícula apassivadora, eu tenho um verbo transitivo direto, o verbo vai concordar com o quê? Com o sujeito. Então, você observa que o sujeito paciente, ele está depois do verbo, mas é o sujeito. Isso aqui é a voz passiva sintética. Se você colocar na voz passiva analítica, casa é vendida. Por isso que casa é o sujeito. Então, o correto é vende-se casa. Porque aqui eu tenho um sujeito paciente no singular. Sujeito no singular, verbo também no singular. Olha aqui, este sujeito aqui, ele está em quê? No plural, não é? Casas é vendida? Não, casas são vendidas. Sujeito no plural, verbo no plural. Compreendeu, então, o se como partícula passivadora? Este se também pode ser índice de indeterminação do sujeito. Índice de indeterminação do sujeito. Então, quer dizer que eu tenho um sujeito indeterminado. Índice de indeterminação do sujeito. Quando que vai ser? Eu não sei se este se aqui vai ser índice de indeterminação do sujeito. Se você tiver um verbo intransitivo, um transitivo indireto ou de ligação, o se é um índice de indeterminação do sujeito. Este verbo vai ficar em quê? Na terceira pessoa do singular, sujeito indeterminado, índice de indeterminação do sujeito. Eu necessito de quê? Então eu tenho um verbo transitivo indireto. Se eu tenho um verbo transitivo indireto, o se é um índice de indeterminação do sujeito. Se é índice de indeterminação do sujeito, o verbo vai ser empregado na terceira pessoa do singular. Necessita-se de empregados. Corretíssimo. E esta frase, será que está? O correto é isso mesmo? Trata-se ou tratam-se de pessoas. Vamos colocar aqui. O correto é trata-se de quê? Verbo transitivo indireto. Se é verbo transitivo indireto, este se é o quê? Índice de indeterminação do sujeito. Sujeito indeterminado, verbo sempre na terceira pessoa do singular. Eu confio em quem? Verbo transitivo indireto. Acabei de falar, se eu tenho um verbo transitivo indireto, eu tenho o quê? Um índice de indeterminação do sujeito e vai ser empregado em quê? Na terceira pessoa do singular. Então, confia-se em todos, necessita-se de empregado, trata-se de bons alunos. Agora que você já compreendeu a diferença, ele imporia o quê? Então, olha aqui as dificuldades, não é isso? Eu nem vou observar a colocação pronominal, verbo no futuro, que o correto seria impor-se-ia. Mas aqui eu vou simplificar, olha aqui. Imporia-se, lembrando que eu não observei aqui a colocação pronominal. Seria impor-se-ia, porque tem um verbo no futuro. Mas eu vou colocar aqui, imporia-se dificuldades, só para ficar mais claro para você. Então, o que você vai observar? Ele vai impor o quê? Verbo transitivo direto. Neste caso aqui é um verbo transitivo direto e indireto, porque ele vai impor alguma coisa a alguém, vai impor as dificuldades à sua pensionista. Mas simplifiquei para ficar mais fácil. Então, você se lembra lá na minha explicação de que eu falei, se eu tiver um verbo transitivo direto ou um verbo transitivo direto e indireto, este se é partícula passivadora.
Então, este se é partícula passivadora, o verbo vai concordar com o sujeito paciente. Se este sujeito está no plural, o verbo também precisa estar no plural. Então, o correto aqui, imporiam-se dificuldades. Então, está errado aqui, que se imporiam, as dificuldades que se imporiam à sua pensionista. Por quê? As dificuldades aqui, sujeito paciente no plural, o verbo precisa estar no plural. As dificuldades seriam impostas. Dificuldades, quando você coloca na voz passiva analítica, você vai observar que este verbo aqui vai para o plural. Então, as dificuldades seriam impostas. Se é seriam, eu preciso ter imporiam, certinho? Algo bastante incômodo, sobretudo para um turista, é caminhar com calçados molhados. Então, caminhar com calçados molhados é algo bastante incômodo, certinho aqui, a letra C. Então, aqui eu tenho uma oração que exerce a função de sujeito. Sujeito oracional. Com sujeito oracional, o verbo estará sempre na terceira pessoa do singular. Então, caminhar com calçados molhados é algo bastante incômodo, certinho? Então, aqui você observa, olha aqui, sujeito oracional, não é isso? Sujeito oracional é aquele sujeito que vem em forma de oração. O sujeito oracional, verbo sempre na terceira pessoa do singular. Então, aqui eu já vi, descartei essa, vou descartar essa também. A jovem perambulou certinho pela capital inglesa à procura de sapatos que servissem a ela. Quem que vai praticar a ação de servir? Os sapatos, né? Então, os sapatos que lhe servissem. Porque os sapatos vão praticar a ação de servir. Então, aqui, letra D também está errada. Questão de nível superior para o cargo de professor, por isso ela exigiu bastante. Assinale a alternativa redigida de acordo com a norma padrão de emprego do acento indicativo de crase. Lembrando, crase é a junção da preposição a mais o artigo definido feminino a. Para que se tenha crase, eu preciso ter esses dois as, certinho? Quando eu falo lá, por exemplo, andei a cavalo, por que não tem crase? Olha aqui, porque cavalo é palavra no masculino. Eu não falo a cavalo, eu falo o cavalo. Certinho? Então, aqui nós já sabemos. Não uso crase antes de verbo no infinitivo. Chegou a envelhecer, não pode. A interdependência entre os sistemas econômicos foi até as últimas consequências, caminhando passo a passo. Olha aqui, depois da preposição até, o uso da crase é facultativo. Você pode usar ou não. Mas está errado aqui porque passo é uma palavra no masculino. Não uso crase nem uso hífen com palavras repetidas. Vamos assistir. Quem assiste no sentido de ver, assiste a alguma coisa. Então, exige a preposição a? Sim. Só que eu não vou ter crase porque crase no singular antes de. Palavra no plural, nem a pau juvenal. Também está errado. Aqui também está errado. Aderia à expansão, olha aqui, que aderia à expansão. Quem adere, adere a alguma coisa, né? Mas aqui está correto, mas antes está errado. Sempre se soube que o gênero humano tem tendência, se tem tendência, tem tendência a alguma coisa, não é isso? Então, tendência a alguma coisa, mas o a de a turbulência, correto? E que direciona suas forças. Quem direciona alguma coisa a alguma coisa. Direcionou o quê? As forças a mas o a de a guerra deu certinho aqui. Então, direciona suas forças ao ato de guerrilhar, por exemplo. Deu ao antes de um ano masculino, terá crase antes de um ano feminino. A política muitas vezes estende frutos daninhos estende a alguém. Só que eu não posso usar a crase aqui, por quê? Olha aqui eu tenho um artigo indefinido. Sendo assim, está errado. Assinale a alternativa em que a colocação pronominal está em conformidade com a norma padrão da língua portuguesa. Tem colocação pronominal, você vai se lembrar de Enéas 4Ps. São as palavras atrativas que levam à ocorrência da próclise, caro concursando. Então, no meu preparatório de português, falo muito sobre Enéas 4Ps. Então, são as palavras, por exemplo, o N de Enéas é o N de palavras
negativa. Se eu tenho palavra negativa, obrigatoriamente o pronome oblíquo átono precisa vir perto dela e antes do verbo. Então, aqui eu tenho uma próclise. Então, olha o N de Enéas. Palavra negativa atrai o pronome oblíquo átono para perto dela e ele vem antes do verbo, obrigatoriamente. Então, o correto é não ser, pode. Ser feliz ou talvez. Talvez é o A de Enéas 4Ps, que é o A de advérbio. Advérbio é palavra atrativa, advérbio de dúvida. Traz o pronome oblíquo átono para perto dele e ele virá antes do verbo, como aparece aqui. Então, aqui está correto, estabelecido novo recorte. E atenção, é recorte, nada de recorde, tá, turma? Não existe. Não se pode ser feliz ou talvez tenha, se não, ou talvez se tenha, como aparece ali na alternativa C. Tem colocação pronominal? Tem Enéas 4Ps.